Bom, vamos no caso clínico número 6. Foi um caso muito interessante que aconteceu em minha rotina essa semana. O proprietário resgatou esse gatinho, ele nem abriu os olhos ainda e começou a amamentar. E percebeu que esse gatinho sempre teve histórico de vômito, sempre vomitou bastante naquela transição do alimento do leite para alimentação pastosa, para alimentação sólida, e vomitava bastante. E nos últimos dias começou a ter secreção nasal purulenta. O proprietário, a pessoa que resgatou, era médico, então assim, pela quantidade de vômitos que estava tendo, ele imaginou que pudesse ser pneumonia aspirativa, né? E aí dizia que às vezes tinha tanta secreção que saía pela cavidade oral. E eu fiquei meio um pouco cismado com essa informação. Durante o exame físico, mucosa e frequência cardíaca estava normal, só que na auscultação pulmonar estava com bastante estertor. Aqui, como era um gato de 45 dias, pessoal, subnutrido, 300 gramas, se você não tivesse aqui um estetoscópio neonatal, não tem como você ter uma boa auscultação, certo? E enquanto eu estava fazendo a anamnese, o proprietário estava dando mamar para o gatinho. E no momento do exame físico, ele regurgitou. E o proprietário comentou comigo aí, ó, tá vendo a quantidade de secreção? Foi quando eu percebi que ele estava confundindo o vômito e excesso de secreção com regurgitação. Na verdade, aquele gatinho estava regurgitando. Então, olha só que caso interessante. Uma paciente, filhote, que está regurgitando e fez uma pneumonia aspirativa de 45 dias subnutrida, esse paciente provavelmente tem um megaesôfago. Aqui a gente não precisa fantasiar. Uma vez que você entende que o que aquele gatinho está tendo é regurgitação, filhote, a gente já sabe que esse gatinho tem um megaesôfago, provavelmente, tá bom, pessoal? E aí o que a gente pede? Um raio-x e um hemograma para ver a questão da pneumonia e um raio-x contrastado para ver realmente se tem megaesôfago. O hemograma deu uma leucocitose com com baita desvio à esquerda, confirmando nossa pneumonia, tá? E olha que bacana o raio-x contrastado. Aqui a gente começa, tá, com o nosso contraste e a medida, olha a dilatação esofágica. Que interessante. E à medida que o contraste vai andando, percebe que aqui vai afunilando e olha só. Que interessante, o tamanho da estenose esofágica que a gente tem nessa porção. No ápice cardíaco, o que pode ser aqui, pessoal? Persistência do arco aórtico. É pouco comum, pouco descrito no gato, mas acontece também, né? Mas pode ser congênito? Pode ser idiopático também. Como que você vai fazer isso? Normalmente a gente descobre na toracotomia, tá bom? E aí o que a gente ia fazer? Primeiramente, como o paciente tinha pneumonia, estava subnutrido, muito magro, a gente ia começar com o tratamento inicial, que era com manejo, fazer pequenas doses de alimento várias vezes ao dia para não sobrecarregar o esôfago e evitar regurgitação, e tratar a broncopneumonia. Só que o proprietário começou a relatar que não estava funcionando, ele estava dando várias porções de 1 ml, e ele dava 1 ml e dizia que passava horas, e infelizmente o animal ainda regurgitava e sentia aqui a gargantinha inchada ainda horas depois dele dar 1 ml. Por ser médico, ter estudado, ele leu artigos sobre a situação e falou pra gente, olha, eu quero arriscar uma toracotomia. Se for a persistência do arco aórtico, bom que a gente vai ter uma boa resposta. E a gente descobre logo. Se não for congênito, eu prefiro fazer eutanásia, porque ele está sofrendo, ele bebe água e regurgita. É muito sofrido ver ele assim, eu não quero ver ele sofrendo nessa situação. Subnutrido, bem acabadinho mesmo. E aí sentou ele e o nosso cirurgião, não é uma cirurgia que eu faço, uma cirurgia bem complexa, até que o animal era extremamente miúdo, né? E a gente resolveu fazer o procedimento e realmente era o persistência do arco aórtico. Para vocês terem noção, olha só que interessante. Quando a gente fez a cirurgia, a gente passou uma sonda número 6, oroesofágica, para localizar o ponto de estenose. E a sonda 6 não passava pelo ponto de estenose. No momento que a gente tirou o ligamento, passava uma sonda número 10. Só que o esôfago não volta na conformação da anatomia dele imediatamente.
É comum que esses pacientes ainda tenham que fazer, às vezes, aplicação com catéter, stents, né? Mas só de, às vezes, não passava uma sonda 6, agora passa uma sonda 10, imagine que agora esse paciente provavelmente vai ter uma capacidade melhor de alimentação. E às vezes aquele manejo que não estava dando certo, porque a estenose esofágica estava muito exacerbada, agora funcione. E às vezes com o crescimento do animal aquilo se corrija sozinho ou tenha que fazer a correção, né? Depois, quando o animal já for um pouco mais adulto. O importante é que se não passava uma 6 agora passa uma 10, o nosso manejo agora vai funcionar. Com certeza esse animal vai ter um manejo satisfatório. Mas infelizmente o nosso gatinho teve um óbito no pós-cirúrgico quase imediato. Todo mundo ficou triste, a equipe inteira e o proprietário, mas a gente sabia que realmente era um caso muito complicado, muito complexo, de muito risco, principalmente pelo grau de infecção que esse animal já apresentava. Mas o proprietário dizia que ainda nem mesmo o antibiótico estava conseguindo ingerir, então acabou que a gente teve que arriscar, assim dizendo. Mas a gente tem bons aprendizados. Primeiro, suspeitar, saber diferenciar, é vômito ou é regurgitação. É importante que você diagnostique isso, é vômito ou é regurgitação. Porque no momento que eu percebi que o proprietário estava confundindo vômito com regurgitação, um filhote a gente já sabia que era megaesôfago, tinha só que confirmar. Isso é muito importante. Outra coisa, a persistência do arco aórtico é raro? É. Mas pessoal, uma coisa ser rara não quer dizer que ela seja impossível de acontecer. Né? Nessa situação, pelo proprietário ser médico, foi fácil a gente conversar com ele. E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos fazer uma toracotomia exploratória. Mas às vezes, se ele não é médico, às vezes é difícil, porque a pessoa paga uma cirurgia, chega lá, não descobre o arco aórtico, é congênito, faz eutanásia e a pessoa não entende. Então é bom que tudo isso seja bem conversado, né? Outra coisa é que quando a gente corrige o arco aórtico, provavelmente se você fizesse um raio-x imediato depois aqui da cirurgia, o raio-x que a gente encontrasse ia ser o mesmo, tá bom? Porque isso aqui não volta ao normal na mesma hora. Só que o problema é que aqui estava tão estreito que o nosso manejo não estava funcionando, certo? E agora, provavelmente com a cirurgia iria funcionar, porque aqui quando o alimento passasse aqui, iria ter uma dilatação maior, ia conseguir ter o nosso manejo. Tanto que não passava uma sonda 6 e começou a passar uma sonda 10, né? Os nossos casos estão sendo bem focais, a gente escolhe um ponto, a gente está falando do diagnóstico do megaesôfago. Então esse foi um caso bem bacana por conta disso. A gente não vai falar tudo do megaesôfago, porque a partir que a gente vai atendendo, vai tendo os casos, a gente vai explicando uma coisa ou outra coisa, para a gente falar tudo de uma vez num caso só, porque senão o vídeo fica muito longo e chato. Mas se você tem alguma dúvida sobre o diagnóstico, ou se algum desses passos que foi feito não concorda com alguma coisa, deixa aqui no seu comentário, que assim que possível eu vou responder todo mundo. Bons estudos, até semana que vem.